Oi, pessoal. Muitos dos temas relativos à astrologia acabaram sendo incorporados pela cultura popular, fazendo com que as pessoas tenham destes uma visão distorcida, uma visão errônea daquilo que eles realmente significam. E um deles diz respeito à questão do inferno astral. Esse tão temido inferno astral que as pessoas ficam imaginando que num período que antecede o aniversário, elas estariam sujeitas a todas as dificuldades, problemas, questões difíceis, doenças e coisas do tipo. Simplesmente porque acabaram associando essa questão do inferno astral a dois princípios. Um deles é o conceito de inferno propriamente dito, e o outro está relacionado com o arcano 12, que representa a ideia de sacrifício. Sabe, esse arcano 12, por que ele acabou sendo relacionado com essa história, né? Porque esse período relacionado a essa questão que nós estamos falando, ele ocorreria na 12ª casa zodiacal. Mas para que a gente possa entender o conceito de 12ª casa zodiacal, o conceito de inferno astral, é bastante interessante que a gente entenda rapidamente um pouquinho a respeito do nosso mapa astral. O nosso mapa astral é como se fosse uma cúpula de uma igreja. No centro dessa cúpula estamos nós parados olhando o céu. E essa cúpula possui 12 gomos, e em cada um desses gomos está uma das constelações astrológicas ou um dos signos. Ou seja, esses gomos eles atuam como se fosse um pano de fundo, e na frente destes, os planetas, como atores de uma peça teatral, eles vão encenar o grande drama da nossa vida ou da nossa existência, né? Esse drama que acaba interferindo na gente. Cada um desses planetas tem um aspecto. Um é o velho, o outro é o jovem, o outro é brincalhão, expansivo, outro é tímido e assim por diante. Sabe, todos os nossos aspectos, né, em relação à personalidade, eles estariam representados nesses planetas. E esses planetas, eles vão, conforme eu já disse, vão encenar uma peça, tendo por pano de fundo essas constelações, onde eles estarão, ora de bem entre eles, ora eles estarão guerreando, ora eles estarão tensos, e assim por diante. E, na verdade, o nosso mapa astral, ele vai ser como se fosse a fotografia de um momento dessa peça teatral. E essa fotografia desse momento, dessa peça teatral, vai ser como se fosse uma espécie de carimbo, como se fosse uma impressão digital que vai acabar orientando a nossa lição de alma ou o nosso caminho durante toda essa existência. Existe um ditado bastante conhecido que diz o seguinte, né? Os astros inclinam, mas não determinam. Ou seja, a questão ligada ao nosso mapa astral não significa que aquilo seja o nosso destino de vida, mas que sim seja a nossa lição de alma. E a nossa lição de alma, ela pode ser aprendida de diversas maneiras. O mapa, ele vai nos apontar o roteiro, vai nos apontar as questões principais, os aspectos que a gente deve esbarrar, né, durante esse processo, para que a gente cumpra essa lição de alma da melhor maneira possível. Eu estou dizendo isso por quê? Porque as pessoas elas dizem assim, tem como modificar o mapa astral? Não existe como modificar o mapa astral. Como eu falei, ele é uma impressão digital que a gente traz no momento em que nasceu, mas a partir do momento que a gente vai compreendendo aquelas lições, a gente vai percebendo tudo aquilo que nos é exigido, a gente vai modificando a nossa visão em relação àqueles aspectos, em relação àquelas questões, a gente vai aceitando aquilo que a gente precisa compreender, que não cabe a nós modificar. Isso vai fazendo com que esse mapa ele seja atenuado, com que essas lições, que muitas vezes possam ser muito difíceis, essas lições possam ser transmutadas de certo modo. E é importante que a gente tenha isso em mente,
Porque conforme a gente percebe no decorrer das leituras, o estado de consciência das pessoas faz muita diferença em relação ao modo como o mapa precisa ser encarado. Tem pessoas, por exemplo, que elas não têm tantas dificuldades no mapa e aquilo faz com que, de acordo, né, com a consciência delas, elas acabam se vitimizando e uma vez vitimizadas, elas aceitam tudo aquilo e não se esforçam para mudar e acabam passando o resto da vida estagnadas. E existem outras, em compensação, que têm lições bastante difíceis, mas que elas tornam essa lição difícil um desafio para que possa ser superado e para que elas possam se superar. Nesses mapas, a gente vai encontrar os nodos lunares ligados ao passado, a gente vai encontrar também os planetas retrógrados, que na verdade é um conceito bastante interessante. O que vem a ser um planeta retrógrado? Uma vez que a Terra tem um eixo inclinado, tem a sua rotação, tem a sua órbita, todos os planetas estão em órbita, num determinado momento a gente pode ter uma impressão, vista daqui de baixo, que esses planetas estão voltando para trás. Isso vai causar no céu um aspecto bastante interessante, porque os planetas retrógrados acabam sendo aqueles mais brilhantes. Portanto, esses planetas que no nosso mapa eles aparecem como retrógrado, porque assim estão no momento em que a gente nasceu, ele vai representar a capacidade da gente atingir a luminosidade a partir daquele aspecto. O aspecto que, a partir do momento que é compreendido, vai nos propiciar a mestria dentro do determinado tema que ele significa. Portanto, é bastante interessante que a gente compreenda que, por mais difícil que o nosso mapa possa parecer, ele sempre vai trazer para a gente a oportunidade de aprender muito, de evoluir e da gente se superar, como eu já disse, né, através das lições que nos são indicadas a partir do desenho desse mapa. E isso vai ser alguma coisa que vai nos acompanhar a vida inteira. E, no meu entender, é fantástico, como eu já disse, a gente compreender que existem várias maneiras da gente encarar esse mapa e existem várias maneiras da gente viver a nossa realidade. É um exemplo que eu costumo dar. Por exemplo, se eu tenho um destino de sair de São Paulo para ir até o Rio de Janeiro, a maneira como eu vou cumprir esse destino vai depender das minhas crenças, vai depender do meu estado de consciência. Se eu quiser ir de avião, se eu quiser ir de bicicleta, se eu quiser ir a pé, se eu quiser ir rastejando. Sabe? São essas crenças, são essas visões de mundo que vão fazer com que a caminhada, com que esse trajeto, ele seja mais ou menos difícil. E, no entanto, a partir do momento que eu faço essa escolha, cada escolha vai significar que existe um aprendizado a ser absorvido dentro disso, e, portanto, mesmo que a gente tenha feito a escolha mais difícil, isso não significa que a gente vai aprender mais, mas significa que a gente vai aprender de acordo com aquilo que a gente escolheu. E todas as escolhas, elas são válidas. Por quê? Porque a mônada, ela precisa do máximo de experiências possíveis em relação àquela mesma questão. Por isso, cada planeta vai acabar tendo um significado diferente para cada um de nós. Ou seja, ou cada casa astrológica. Ou seja, cada um de nós vai ter uma percepção diferente de cada fator que acaba nos sendo indicado a partir do tema do mapa astral. Por isso que acaba sendo muito difícil quando a gente faz uma leitura baseada em internet ou algum programa de computador, quando esses aspectos eles acabam sendo assim bastante impessoais, né? Eles vão dizer o planeta X na casa tal significa aquilo, ou no signo tal significa outro, quando na verdade existe um tema dentro do mapa, e esse tema é que vai criar o cenário para que a gente possa compreender qual que é o significado real daqueles planetas,
daqueles signos para cada um. E normalmente esse tema ele nos é dado a partir dos nodos lunares e a partir dos planetas retrógrados, que representam exatamente as lições a serem superadas e as lições a serem aprendidas. São aqueles pontos do mapa que vão dizer de onde eu vim e para onde eu vou. Quando a gente fala em termos de inferno astral, a gente está realmente nos apontando uma grande oportunidade de verificar esses caminhos e de fazer uma grande transformação. Imaginemos o seguinte: no momento que a gente nasce é o momento em que a gente chuta a bola, e essa bola, no momento que ela é chutada, ela vai sair com toda a força, e até quando chegar no final do percurso, essa bola ela vai devagar, quase parando. Tá? A gente podia dizer que o ciclo zodiacal é mais ou menos assim. No momento em que nós nascemos, nós teríamos esse grande impulso do chute, né, que representa o signo de Áries, Marte, e depois isso daí vai diminuindo de força até chegar na 12ª casa, que representa o signo de Peixes. Tá? Então, o que acaba acontecendo dentro disso, né? Nós percebemos que o final ele vai representar algo que precisa ser revisto. É como quando a gente tem um final de ano, a gente tem um final do ciclo, que é necessário fazer uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu, para que a gente possa planejar os passos seguintes. Portanto, por isso, esse 12º aspecto, essa 12ª casa, ela acaba sendo uma casa de reflexão. E significa o quê? Significa uma reflexão necessária para que eu assimile todas as experiências que foram realizadas durante o processo e tenha a capacidade de reelaborá-las, direcionando num outro sentido, direcionando com outro significado, direcionando de maneira que eu possa crescer a partir dela, que eu possa evoluir, que eu possa me transformar uma pessoa melhor. Portanto, esse período de repouso que essa 12ª casa acaba nos trazendo, né? Essa 12ª casa que popularmente acabou sendo conhecida como inferno astral, é um momento bastante positivo. É um momento onde nós temos a capacidade de nos ver, de nos enxergar, de nos rever. Eu costumo dizer que essa 12ª casa ela tem muito a ver com o nosso inconsciente, tem muito a ver com aquilo que a gente traz escondido dentro de nós, porque ela é capaz, né, de nos conduzir a isso. Para quê? Para que a gente faça uma revisão e a partir dessa revisão a gente possa seguir adiante. Isso, né, o conceito da bola que a gente chuta, ela vai falar a respeito do nosso período de aniversário, né? Ou seja, a nossa energia vital, a partir do 11 meses, mais ou menos, após o nosso aniversário, ela ocorreria uma certa baixa nesse sentido, né? E essa baixa de vitalidade eventualmente podia causar alguns problemas de saúde, né? Mas eu não acredito pessoalmente nisso. Tá bom, mas uma época tinha a questão do biorritmo. O biorritmo ele foi algo bastante visto na minha geração, onde se falava a respeito dessa questão, o que acaba também sendo válido. Astrologicamente, portanto, o conceito de inferno astral acabou associado à 12ª casa, que seria a última. Só que acontece que a 12ª casa nem sempre é aquela que antecede um mês do nosso aniversário. É interessante a gente perceber o nosso ascendente e a gente perceber que a 12ª casa equivale a um signo antes do nosso ascendente. Ou seja, né, dentro desse conceito de inferno astral, muitos de nós então teríamos, né, 2 períodos onde nós seríamos levados a esse período, a essa questão do recolhimento das nossas vidas, dos nossos projetos e assim por diante. Ou seja, nós teríamos 2 momentos
onde seria propiciado essa oportunidade da gente se reformular e da gente voltar-se para aquilo que é novo, rever os nossos projetos de vida e assim por diante. A questão do Arcano 12 é uma questão bastante interessante. Por quê? Porque o Arcano 12 nós temos o homem de ponta cabeça, né, voltado, aí é enforcado, é um enforcado que não é enforcado pelo pescoço, é enforcado pelos pés, onde a cabeça obrigatoriamente tem que ficar na parte de baixo. O que isso representa? Representa o momento em que nós somos obrigados a colocar a cabeça no chão, nós somos obrigados a colocar a cabeça em prática, somos obrigados a colocar a nossa cabeça, o nosso mental, em atividade. Ou seja, né, acaba reforçando a ideia daquilo que a gente vem falando. O 12º momento do nosso tema astral, ou o 12º momento relacionado à nossa energia vital, estaria praticamente nos obrigando a lembrar de nós mesmos, estaria nos obrigando a rever nossas fraquezas, rever as nossas questões, rever tudo aquilo que precisa ser elaborado dentro de nós, o que acaba sendo, portanto, algo bastante positivo no meu entender. Por isso, né, então, aquelas pessoas que elas não assinam documentos, elas não fazem projetos, elas não casam, né, essas pessoas precisam entender, né, que nem sempre apenas a questão de ser um mês antes do aniversário estaria determinando isso, mas que na verdade, né, existem muitos outros fatores ligados ao nosso mapa astral para que a gente possa entender realmente qual que seria o momento mais adequado ou o momento mais inadequado para fazer determinadas coisas. É um tema interessante, né? Normalmente as pessoas elas têm essa dúvida e essa dúvida ela acaba fazendo com que muitas vezes o preconceito acabe sendo alimentado. E a nossa questão aqui nesse canal, principalmente, é esclarecer para que não hajam preconceitos, para que as coisas elas sejam colocadas, né, de acordo com o Arcano 12, assim, com a cabeça no chão, e a gente tenha uma visão bastante prática, uma visão bastante limpa das questões que envolvem tanto os conhecimentos astrológicos, os conhecimentos ocultistas e as questões ligadas ao crescimento espiritual. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer a vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tá? Tchau.